Escobar para conversar sobre a parceria estratégica entre a Rússia e a China. Obrigado por separar um tempo para falar com a gente. Eu sei que aí já é tarde em Pequim ou em Xangai. So, Shanghai. I am in Shanghai. Já faz 3 semanas que estou em Xangai. Pois é, agora é meia-noite. E sim, foram dias bem intensos. E à meia-noite, como eu disse pro Glenn antes da nossa conversa, meu cérebro vira uma sopa de wonton. Então espero conseguir contribuir com alguma coisa para todos vocês. It's something to all of you. Well, what I really wanted to discuss with you was the meeting. O que eu realmente queria conversar com você é sobre o encontro da semana passada entre Putin e Xi, em Pequim. Como você enxerga isso dentro da trajetória mais ampla das relações entre a China e a Rússia? O que faz com que a parceria entre Rússia e China seja estruturalmente diferente das alianças entre grandes potências do passado? From previous great power alliances. This is enormous. This is as big as it gets. Isso é enorme. É o maior nível possível. Na semana passada, eu escrevi uma coluna em que dediquei metade só para analisar a declaração conjunta deles, que foi algo absolutamente extraordinário. Claro, o texto foi redigido pelos assessores, com aprovação final tanto do Putin quanto do Xi. A linguagem em algumas partes da declaração é relativamente direta. Dá para ler em uns 5 minutos. Mas alguns dos conceitos específicos, esses sim, são bem característicos. Alguns são putinismos ou xiismos. Eles não em muitos casos, assim. Stuff that they have been talking about in many cases for years. And immensely important because apart... E é imensamente importante porque, além de todos os acordos que eles assinaram, teve a cerimônia do chá, que durou mais de 2 horas, aliás, muito importante, com apenas 3 membros da delegação chinesa, 3 da delegação russa, os tradutores, e Xi e Putin. E ali eles discutiram, claro, basicamente a Ucrânia, a guerra no Irã e os da próxima fase da parceria estratégica entre Rússia e China. Você, Glenn, e eu, a gente vem acompanhando isso em detalhe há anos. Faz parte do nosso trabalho, certo? Mas quando você olha para esse documento, que é relativamente curto, está tudo ali bem delineado. Basicamente, Rússia e China estão dizendo para toda a Eurásia, e especialmente para o Sul Global, e para quem quiser ouvir no Norte Global, que são elas que estão no comando da construção de um novo sistema de relações internacionais. É por isso que essa declaração conjunta é algo realmente sério. E foi muito importante que ela tenha sido assinada, selada e entregue pelos 2 países nessa reunião especial em Pequim, em menos de 24 horas, na verdade. Então agora a gente tem todas essas discussões do lado russo, e isso é algo que você acompanhou, Glenn, como, por exemplo, o conceito da parceria da Grande Eurásia. The concept of Greater Eurasia Partnership, for instance. And on the Chinese side, e do lado chinês, que é a comunidade para um futuro compartilhado da humanidade, com o arco geopolítico e geoeconômico da nova Rota da Seda, a Belt and Road. Isso está bem claro. A ideia é usar todos esses mecanismos para avançar em direção a mais equanimidade, mecanismos mais igualitários, respeito ao direito internacional, sem nenhum tipo de excepcionalismo. Esse é o alicerce para todos nós construirmos um novo sistema de relações internacionais. Então, não é por acaso que praticamente ninguém na grande mídia ocidental deu atenção à declaração conjunta ou sequer tentou entender o que ela realmente dizia. Esse foi o principal ponto que saiu da reunião. So this was the number one takeaway of the meeting itself. And it was great to watch this from Shanghai. E foi ótimo acompanhar tudo isso daqui de Xangai. Eu escolhi de propósito assistir a tudo daqui de Xangai, porque aqui é a capital cultural. Isso quer dizer que as tradições culturais têm um peso enorme. É também a capital dos negócios. É um dos principais centros de inovação e tecnologia da China. E claro, quando a gente fala em modernização do país, basta dar uma volta por Xangai para ficar impressionado. E quando a gente vê a reação dos turistas estrangeiros, quando eles conhecem Xangai pela primeira vez, eles mal conseguem acreditar. Sim, essa é a grande vitrine da modernização da China. Por isso foi muito mais interessante acompanhar tudo daqui. So it was much more interesting to follow from here. And I had a particularly fascinating E eu tive um momento especialmente interessante, porque passei um dia numa escola. É uma escola que vai do ensino fundamental até o ensino médio, e a faculdade, a Aurora, uma das melhores de Xangai. Passei o dia com os alunos e com os professores. E enquanto fazíamos nossas atividades, tivemos uma conferência sobre inteligência artificial e outros temas. Estávamos discutindo o que estava acontecendo em Pequim. E até os alunos tinham suas próprias opiniões sobre o que se passa em Pequim. Eles são fascinados pela Rússia, por exemplo. Então isso acrescentou, eu diria, um elemento de intercâmbio entre pessoas, bem no estilo de Xi Jinping a esse dia tão marcante. Mas é isso. Essa declaração conjunta
Porque a impressão que se tem aqui é de que ainda existe muita desconfiança. Sempre se diz, eles não têm valores em comum. Mas até que ponto essa parceria se baseia numa visão compartilhada de futuro? E até que ponto é apenas uma oposição à dominação global dos Estados Unidos? Eles não são exatamente adversários. Claro, há também áreas em que os interesses se sobrepõem. Glenn, in Europe they have no clue. Olha, Glenn, na Europa eles não têm a menor noção da parceria estratégica entre a Rússia e a China. Dá para perceber isso claramente aí do seu ponto de vista, na Noruega. No meu caso, quando estou na Europa, fico entre a França e a Itália, que ainda tem pelo menos uma certa tradição de pensamento intelectual e de reflexão crítica, mas que está desaparecendo muito, muito rápido. Então, só entre alguns estudiosos, acadêmicos ou profissionais mais marginalizados, na França ou na Itália, é que dá para ver que eles estão começando a entender o que está acontecendo na Eurásia, no leste asiático ou na própria China. Mas nos Estados Unidos, como todo mundo sabe, essas são duas ameaças estratégicas que agora estão bem entrelaçadas. Então a ameaça estratégica Rússia-China vai acabar minando a civilização americana, se é que isso, digamos, existe, aliás. Por isso, não dá para esperar uma análise inteligente vinda do Ocidente sobre Rússia e China. Agora, para todos nós que vivemos por aqui, ou entre a Rússia e a China, ou que vamos da Rússia para cá, para a Ásia, a história é completamente diferente. A gente vê como o poder brando russo está crescendo. A gente vê que, claro, ainda há muitos desafios, que a Rússia está começando a entender melhor a China. E o contrário também. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas isso já está acontecendo. No Sudeste Asiático, onde a Rússia vem ganhando espaço. E no Sudeste Asiático, o principal parceiro de todos eles, dos 10 países da ASEAN, é a China. Então são dois universos diferentes, dois mundos paralelos. De um lado, como o Ocidente enxerga essa parceria estratégica evoluindo, e de outro, como e por que isso acontece. Na terminologia de Xi Jinping, eles agora estão no comando das mudanças que não víamos há 100 anos. E ele repetiu isso na introdução. Foi exatamente o que ele disse a Putin quando visitou a Rússia, na primavera de 2023. Putin o acompanhou até a entrada do Kremlin para se despedir antes que Xi entrasse na limusine. E foi aí que Xi disse a Putin, agora somos nós que estamos no comando. E eles concordaram. Então essa declaração conjunta é uma formalização do que eles já tinham discutido 3 anos antes em Moscou. E tudo o que aconteceu nesse meio tempo, a consolidação da OCS, a consolidação dos BRICS, o conceito de governança global que também faz parte da declaração. Mas acima de tudo isso, Glenn, e para todos vocês que estão nos ouvindo, do ponto de vista do Ocidente, eles nem sabem do que estão falando, nem entendem. Eles simplesmente não enxergam. Não enxergam. E claro, a grande mídia nem se deu ao trabalho de explicar. Então a gente acaba recebendo relatórios absurdos vindos dos think tanks americanos. Acontece com todos nós. E é sempre a mesma coisa nas manchetes. A ameaça da China, a ameaça da Rússia, a ameaça tecnológica da China, e por aí vai. Olha, sinceramente, se eu pudesse, eu esqueceria completamente o Ocidente. Mas faz parte do nosso trabalho. Olha, eu acho que se a gente conseguisse diferenciar o que é o Ocidente e o que é a hegemonia ocidental, talvez não houvesse tantas ameaças. Mas no momento, qualquer grande potência que esteja crescendo acaba sendo vista como uma ameaça. E isso torna muito difícil explicar por que a China passou a ser considerada uma ameaça de outra forma. Porque eu ouvi muita gente dizer, eles acreditam que Taiwan faz parte da China. Mas eles sempre acreditaram nisso, e nós reconhecemos isso. A única coisa que mudou foi o poder. E nem é tanto assim. Mas você mencionou que um dos temas em discussão era a Ucrânia, o Irã e a relação com Estados Unidos. Mas sobre a Ucrânia, a gente sabe alguma coisa do que eles conversaram? Ou o que você acha que eles conversaram? Não. Eu sei que os russos estão preocupados porque os ataques estão deixando de ser só pequenas provocações, ou seja, vindos do Ocidente, dos territórios bálticos, por exemplo. E parece que eles não planejam escalar agora, pelo que vimos nos ataques contra Kiev. Mas, na verdade, eles estão escalando sim. Estão falando de forma mais aberta sobre retaliar contra os países bálticos. Então eu imagino que o Putin deve ter comentado isso com o Xi quando eles se encontraram para mantê-lo informado. Então o que você acha? Mas Glenn, nenhum vazamento, nada. Esquece. Primeiro, essa foi uma reunião fechada. Só quem estava na sala participou, entre eles o Ushakov. E o Ushakov, como a gente sabe, é uma velha raposa. Depois disso, ele só deixou escapar o que era, digamos, inofensivo.
Mas é claro que estamos praticamente certos de que o Putin teve que explicar para o Xi que as condições e a lógica interna da operação militar especial vão ter que mudar. Porque agora eles estão enfrentando basicamente uma série de ataques terroristas. Então, obviamente, para os chineses isso é bem desconfortável, porque eles adorariam uma solução, mas sabem que só existe uma, e ela vai acontecer essencialmente no campo de batalha. There's only one solution, and it's going to be in the battlefield, essentially. So Putin, obviously, he had I wouldn't say a hard Então, o Putin, claro, ele teve não diria um momento difícil, mas teve tempo suficiente para explicar para o Xi que de agora em diante a Rússia talvez precise agir de forma muito mais enérgica do que antes, porque essencialmente eles estão enfrentando uma organização terrorista. E quando a gente vê depois desse último massacre no alojamento, uau! Essa primeira resposta, com mísseis balísticos e também com os Oreshniks, provavelmente é só a primeira de muitas. Mas será que isso vai ser suficiente? Não necessariamente. E isso é algo que na discussão me deixa muito curioso. Eu vou para Moscou no fim dessa semana, então estou bem curioso para ver como eles estão debatendo as possibilidades de tipo, vamos acabar com isso, vamos direto na cabeça da cobra e por aí vai. Porque agora há uma onda crescente de revolta e exasperação, já que eles sabem que a situação só pode piorar em termos de ataques contra civis dentro da Federação Russa.